No futebol a gente vê muito, né, porque é muito mais divulgado, né, a gente sabe que os atletas eles estão nos clubes, e aí quando vão para a seleção, eles pausam o clube, vão para a seleção, aí tem todo aquele entrosamento que tem que fazer na seleção, depois volta no clube. No vôlei é a mesma coisa? No vôlei, sim. Como que é esse vai e volta de entrosamento de clube para seleção? Como é que é isso para vocês? No vôlei, o vôlei é um esporte muito característico no que diz respeito à quantidade de treino. O vôlei, sobretudo no Brasil, mudou um pouco, né? A diferença diminuiu, mas nós ainda somos o país que mais treina no vôlei. É E mesmo? realmente eu também vejo assim, o vôlei é um esporte que requer muito treino. Então, como acontece no futebol, eu não sou o maior entendedor de futebol, mas Nem muitas eu. vezes acontece assim. Poxa, a seleção se reuniu na sexta e vai jogar no domingo. No vôlei isso é quase impossível. No Ah, vôlei a equipe precisa de muito tempo junta para jogar. quanto tempo? 15, 20, o ideal um mês, no mínimo treinando juntos, Aí se porque afasta do clube. se afasta do clube, né? O atleta é convocado, então a temporada do clube no Brasil não bate com a temporada da seleção. Então a temporada do clube no Brasil vai de agosto, setembro em alguns estados, em função dos campeonatos regionais, né? O Campeonato Paulista é o campeonato mais forte do Brasil, então ali agosto, setembro, às vezes até outubro é o mês que o jogador da seleção está se apresentando ao clube. E aí fica no clube outubro, novembro, até maio do outro ano. Nossa, E aí, final de maio, início de junho, já se apresenta na seleção de novo. entendi. E aí, temporada na seleção começa ali junho, julho, já com competições. Este ano, por exemplo, 2024, a Olimpíada começa, se eu não me engano, 26 de julho e vai até 11 de agosto, se não me falha a memória. E aí, só depois do dia 11 de agosto que os atletas voltam aos seus clubes. Mas o vôlei requer muito treinamento, em função, sobretudo com o acerto, né? O acerto do Que é levantador com os muito atacantes. técnico, né? Muito É muito técnico. técnico. E é uma técnica muito Sutil. 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 Então, desde o acerto do levantador com seus atacantes, desde da estratégia, né? A sinergia do bloqueio, né? Nós temos bloqueio duplo, temos bloqueio triplo, a sinergia entre os passadores, os atletas responsáveis pela recepção. Então, receber. é tudo algo que se precisa construir e não é da noite para o dia que se constrói. A gente precisa de tempo para construir isso. Entendi, entendi. Perfeito. Para onde que o esporte já te levou? De países, De viagem, é. nossa, o esporte já me levou. Eu falei alguns aí na abertura do programa, vou pegar uma aguinha aqui. O esporte já me levou para Dinamarca, me levou para a Rússia, me levou para os Estados Unidos, me levou para Teve algum muitos, desses muitos lugares que você falou assim, cara, eu nunca imaginei na minha vida que eu estaria aqui? Finlândia. Finlândia. É Finlândia. mesmo? No verão ou no inverno? No verão. No verão, porque Finlândia no inverno é de No lascar. verão, e aí era 11 horas da noite, o sol batendo na janela e nada de o sono vir e no outro dia tinha jogo. Olha, inacreditável, inacreditável. E realmente mexe com você, porque é diferente você dormir no escuro e diferente total. você dormir com o sol batendo na sua janela. Total, os hormônios, é tudo, tudo É diferente. bem diferente. Então, Finlândia, Rússia, por exemplo, é muito, muito, muito diferente. Muito diferente. A minha esposa jogou na Rússia, então ela teve um período que ela morou, então ela me relatava coisas assim, poxa, tô com insônia há 15 dias, não prego o olho porque é diferente, tudo diferente, alimentação, né? E tudo isso influencia demais na performance, né? Demais, demais. Por isso que o vôlei funciona assim. Então, se a seleção brasileira vai jogar na Itália, na Rússia ou em qualquer outro país, ela não chega num dia para jogar no outro, ela chega uma semana antes. Claro. Então precisa se adaptar ao fuso horário, precisa se adaptar à alimentação, Ao clima. ao clima, então precisa se ambientar no próprio ginásio, então tem treino de adaptação. Um time de vôlei tem um jogo à noite, ele vai treinar bem, fazer um bom treino na manhã do dia do jogo. Entendi. Então, o vôlei de novo, é um esporte que treina muito.
Teve algum país que vocês perderam, mas você falou, a gente perdeu, mas valeu pela viagem? Poxa, é difícil, hein? Perguntar isso para um atleta é difícil, né? Poxa. Tem que ser uma viagem muito legal. Não, É. a gente perdeu, mas valeu por conhecer. Poxa, valeu... Estados Unidos. Estados Unidos, sim. Ó, todas as vezes que eu fui para os Estados Unidos, eu não deixei de passar em algum parque da Disney, por exemplo. Poxa, ó, o jogo foi uma frustração, mas nos divertimos a beça no parque. Porque, Vocês de novo, saíram em grupo ou saía cada um por conta? pequenos ou saía em dupla? grupos, né? Não saímos todos em grandes grupos, né? Todo mundo junto, mas em pequenos Porque grupos. senão vocês né? iam ser a atração do parque, Ah, né? exatamente, exatamente. Mas em alguns momentos, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente foi jogar um torneio Copa América em Tampa, onde tem o famoso parque de montanhas russas, né? Se eu não me engano, é Busch Gardens. É o Busch Gardens, E aí a própria competição parou o parque, fechou o parque só pra gente. É mesmo? E aí foi uma maravilha, né? Aí vira criança, né? Ah, vira criança, é criança. divertidíssimo, né? Pelos próprios brinquedos e também vendo um bando de marmanjão que não aguentou o tranco e saiu vomitando pelos cantos. Uma delícia, super divertido, muito bacana, muito bacana. Então o esporte também nos propicia isso, sabe, Glória? Então, alguns privilégios, nas boas aspas, que o fato de você pertencer a uma seleção de outro país e estar inserido numa competição que você tem algo assim. Por exemplo, no Japão, a gente visitou o museu de Hiroshima em função da competição. E aí pudemos visitar o museu, que é... A palavra, eu tenho que cuidar com a palavra, assim, porque é incrível, mas muito mas triste. incrível não no sentido de maravilhoso, muito triste, né? Muito de triste. Relatar bem, mostrar bem o que aconteceu. Sim, sabe? E o quanto eles querem mostrar o que realmente aconteceu. E é muito triste, muito triste. Sim. Outra ocasião maravilhosa foi ter visitado Auschwitz. Também, assim, uma visita que eu indico a todos, porque a gente precisa entender do que se trata a história. E lá realmente está a história, assim, muito triste mesmo, assim. E tirei muitas fotos, né, muitas fotos. Sim. Mas são pequenas oportunidades que surgiram com o esporte, sabe? Eu acho que se não fosse o esporte, eu não teria tido essa oportunidade, porque, de novo, neste passeio para Auschwitz fecharam o local para as seleções irem, sabe? E não foram todos os atletas que foram. Eu falei, poxa, eu não quero perder essa oportunidade de conhecer um pouquinho da história do que realmente aconteceu naquele local.